questão aborda o tema da formação dos Estados nacionais na Europa durante a Idade Moderna. O texto em questão diz o seguinte: o Estado unificado representou a consonância entre o rei e a comunidade, convertendo-se em base de desenvolvimento econômico. Para a burguesia, um Estado nacional centralizado e forte era indispensável para o estímulo da economia mercantil, ou seja, para o comércio, com a moeda única, a unificação dos impostos, por exemplo. Enquanto os nobres acreditavam que a nova ordem política significaria um aparelho mais forte de dominação contra as rebeliões camponesas e outras manifestações populares. Então o texto mostra que o Estado moderno europeu atendeu interesses burgueses, estimulando o crescimento do comércio e garantindo os privilégios da nobreza ao reprimir rebeliões populares. E o enunciado pede o seguinte: a formação dos Estados nacionais no início do mundo moderno europeu atendeu aos anseios de alguns grupos sociais, como indica o texto, a nobreza e a burguesia, representando para os grupos populares letra A, construção de um ideal nacionalista. Um equívoco, porque esse ideal nacionalista na Europa da Idade Moderna não foi uma construção popular, mas sim uma imposição de um Estado absolutista controlado por um rei que centralizava os poderes em suas mãos. Um rei que quer impor o seu idioma, que quer impor o seu poder, as suas leis sobre um Estado unificado. E ele constrói uma nação a partir dos seus valores. A letra C diz que o Estado Nacional representou para os grupos populares a exaltação de novas lideranças simbólicas. Um equívoco, porque o Estado Nacional moderno ele não exalta lideranças populares, e sim a liderança do rei absolutista. Lembrando que o rei é um nobre, portanto não uma liderança popular. A letra D de dado afirma que foi a oportunidade de ascensão social e política para as camadas populares. Também um equívoco, porque ainda prevalecia nos estados modernos europeus o privilégio de nascimento. Então o próprio rei é um nobre e ele centraliza o poder, e a monarquia é hereditária. O fato dela ser hereditária dificulta a chegada ao poder de grupos populares. E, além disso, os principais cargos políticos, como ministérios, também eram ocupados pelos nobres. E a letra E afirma que, para os grupos populares, os Estados nacionais representaram a inserção em um novo mercado de trabalho. Apesar de haver mudanças no mercado de trabalho ao longo da Idade Moderna, com o crescimento de cidades e trabalhadores urbanos, a maioria da população europeia na Idade Moderna ainda se dedicava a trabalho na zona rural, trabalhando nas terras dos nobres, e muitos ainda submetidos à servidão, que era dominante na Idade Média. Então, portanto, a maioria da população europeia não estava inserida nesse novo mercado, trabalhava ainda na zona rural. Os habitantes das cidades ainda eram minoria na Europa durante a Idade Moderna. Por isso, a letra B responde à questão, já que para os grupos populares a exclusão foi mantida. Os grupos populares continuam sendo superexplorados na maioria das vezes na zona rural, submetidos a condições servis de trabalho e não têm acesso ao poder político. Então, portanto, verdadeira a letra B de bola.